Por favor, quem ainda não deu o joia, dá o joia, porque quanto mais mãozinhas vocês clicarem, mais tempo esse vídeo gravado, sem travas, vai ficar disponibilizado aqui para vocês, tá bom? Compartilhe aí no seu status, no seu Instagram, para pessoas que têm olhos pretos, marrom, castanhos, né, corzinha voltada para o mel. Aí vocês vão ajudar essas pessoas com tratamentos naturais e vão ganhar autoridade, porque isso é apenas uma amostra do conhecimento que os iridologistas Olho na Saúde têm. O primeiro passo da nossa aula é: olhos pretos existem, mas são extremamente raros. Pessoa como essa mulher aqui que nós estamos vendo, que aparentemente tem olho preto, quando a gente joga a luz, uma lanterna, ou até o flash do celular, a gente repara que a cor ela é marrom bem escuro, tipo madeira mesmo, mas não é a coloração preta. O que nós temos preto no olho é a pupila, tudo bem? Então sempre vai haver um contraste da íris com a pupila. Então normalmente nós temos a coloração, né, de um olho marrom escuro. Quando é iluminado ele fica desse jeitinho aqui, tá bom? A gente tem colorações escuras, como a gente repara aqui, tá? Mas como um todo, essa íris ela tem o tom único, um tom marrom e suas variações, marrom um lugar mais escuro, um marrom no lugar mais claro. Mas o fato é que nenhuma dessas íris marrons ou hematogênicas, que vão receber esse nome, vão ter fibras, né? não vão aparentar aquelas formatos de raias, que eu já vou mostrar para vocês o que é. Bom, então aqui nós temos uma fibra de íris bem com alta densidade, que é o que mais nós encontramos aqui. Olha só que interessante essa íris. É uma íris hematogênica castanha, mas a densidade dela, ela já parte já para um 3, diferente dessa. Essa daqui já está parecendo um tecido, uma seda. Já nesse outro caso, se a gente for comparar com um tecido, já lembra já uma trama com buracos maiores, né? A gente vê marcações mais espalhados ao redor da íris, né? Então cada marcação dessa traz uma informação, tanto sobre o corpo, né, o órgão, quanto também sobre a sua mente, características de atitude, comportamento. Nesse caso aqui, nós encontramos uma coloração mel, então seria o castanho claro. Então observe, nós teremos 3 variações básicas da aula de hoje: a coloração escura, marrom escuro, nós temos o marrom intermediário, que pode até puxar para um avermelhado, e nós temos o mel, que é o castanho claro. Em nenhum desses casos nós encontramos fibras de íris abertas. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso, tá? Esses 3 casos se classificam na íris hematogênica, e eu vou explicar para você daqui a pouquinho por que recebe esse nome. Então, não confunda a íris hematogênica com a íris mista. A íris mista ela se caracteriza por ter uma mistura de cores dentro do mesmo olho. Então, íris mista, nós encontramos variações escuras como essa, ao redor da pupila ela é castanha, mas fora do colarete nós observamos essas fibras que eu estou falando ao longo da aula o dia todo. Olha aqui, essas fibras são fibras que partem tanto das áreas ciliares quanto também das pupilares. Nós observamos essas fibras em especial aqui nos anéis de estresse. Então isso já revela para a gente que não é uma íris hematogênica, que tem uma quantidade de melanina muito maior. Aqui fica bem mais claro, né, que a gente tem essas fibras parecendo pelo escovado. Nós temos essas fibras escovadas. Quando você vê um olho com essas fibras escovadas, não é hematogênico, tudo bem? Por mais parecido que seja, como nesse caso aqui, né? É uma íris que de longe confunde bem, mas a gente pode observar aqui, né, pelos anéis de estresse. Esses anéis de estresse revelam essas fibras finas da íris, o que já descaracteriza a nossa íris hematogênica.
Ambos os casos, tanto da esquerda quanto da direita, são íris mistas, assunto da aula da segunda-feira que vem, 12h30. Então, por que eu falei que essa é uma íris hematogênica? Porque ela utiliza o sangue para produzir ou para destinar as suas toxinas produzidas pelo seu corpo. Então é um sangue que apresenta uma temperatura, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, com maior calor. Ela é um sangue mais quente e também é um sangue que possui uma viscosidade maior, ok? E isso demanda uma série de cuidados, em especial para depurar o sangue, tá? Além disso, a gente vê que o organismo dessa pessoa, ela tende a ter um predomínio do metacatabolismo, ou o catabolismo propriamente dito. Qual que é o objetivo desse processo metabólico catabolismo? Então ele vai processar todo o elemento orgânico que foi colocado para dentro do organismo, e isso ele é processado por meio do catabolismo a fim de obter energia celular, como ATP, GTP. A gente vai ter esse processo predominante dentro do corpo das pessoas com a coloração castanha. Tanto faz se a coloração castanha preta ou puxada para o mel. Qual é a predisposição que pessoas com a coloração castanha têm? Então, problemas referentes ao sangue. Tem que cuidar bastante do sistema circulatório, do sistema cardíaco, cuidar da autoestima. Também com respeito à imunidade, a tendência é que haja leucopenia, ou seja, uma baixa produção de glóbulos brancos. Há uma tendência também dessa pessoa a ter nefrolitíase, então são aqueles cálculos localizados nos rins, localizados na bexiga, e uma série de problemas no sistema endócrino, que vai afetar os hormônios e bem como a qualidade de vida, o bem-estar dessa pessoa. Devido ao excesso de catabolismo, há uma tendência dos hormônios como cortisol, glucagon, adrenalina estarem em desequilíbrio, estarem elevados. Então aquela pessoa tem uma tendência a ter um maior estresse, maior irritabilidade, tendência a ter problemas de pressão, a ter hipertensão arterial. A questão também de fraquezas, a gente vê que uma das reclamações dessas pessoas é tudo ser exagerado, exacerbado. Então, uma fraqueza muscular, dores também, menstruação, em mulheres com essa cor de olho irregular, aumento da gordura abdominal e também problemas nas articulações. Tem que tomar bastante cuidado com esse ponto. Um outro cuidado das pessoas de coloração castanho é que, devido a essa aceleração metabólica, acaba que ele tende a ter um comportamento mais acelerado. E isso faz com que ele alcance uma fadiga, aliás, um pouco mais do que a fadiga, fica extenuado. Isso é muito prejudicial, em especial quando nós falamos de atividades intelectuais. A pessoa ela tende a exaurir toda a sua mente e cair em processos como burnout, que tem ficado cada vez mais comuns, Então a gente tem que ficar alerta com respeito a essa extenuação intelectual e também física. Uma reclamação que essa pessoa tem, a gente estuda lá na formação Olho na Saúde, que quem tem uma densidade boa, uma densidade alta, que seria a densidade 1, que é muito comum encontrar em íris hematogênicas, elas tendem a ter uma resistência física melhor, Elas se curam mais rápido das suas patologias. Acontece que emocionalmente essas pessoas elas não têm tanta sensibilidade, Então acaba sendo uma máxima, Quando o coração não está sofrendo, o corpo sofre. E aí acaba que quando há um desequilíbrio, tem alguma dor e essa dor tende a ser bastante intensa, em especial atingindo as articulações, tá ok? Com respeito às emoções, esse é um perfil
que sim, quando ele sente, quando ele está em alguma emoção, ele tende a aumentá-la, né? Amplifica as suas emoções. Pode até, dependendo do hábito, pode até causar tempestade em copo d'água. Então, é uma atenção que essa pessoa precisa, né, para colocar as suas emoções, né, de uma maneira equilibrada, sem exageros. Como já mencionado, é um tipo de pessoa que sempre está atrasada, né? Ela sempre está acelerada, ela quer as coisas tudo para ontem. E isso cria na sua cabeça uma sensação de que tudo para ela é mais difícil, tudo para ela demora mais as coisas, mas é a sua percepção da sua realidade. Ela queria que as coisas acontecessem mais rápido e não necessariamente que as coisas para ela realmente demoram mais, mas é a perspectiva dela, o ponto de vista dela em relação ao tempo. Ela gostaria que as coisas acontecessem de uma maneira mais acelerada. O que acontece é que nem todo mundo ou quase ninguém vai conseguir acompanhar esse ritmo acelerado. Então é necessário desenvolver a paciência, a fim de que pessoas com uma velocidade diferente ela consiga ter boas convivências. Esse perfil também é muito comum em idosos, aqueles idosos que não se enxergam as suas limitações, né, devido à idade, e acabam fazendo coisas que costumavam fazer há décadas atrás, né? Aquele famoso idoso que ainda sobe no telhado para fazer a manutenção das telhas, da calha. Isso é bem comum nesse tipo de perfil, que ele se enxerga mais jovem do que realmente ele é, né? Então ele tem uma mentalidade mais jovem, o que pode fazer ele se tornar imprudente. É um cuidado que essa pessoa aí tem que ter bastante, né? Nada impede de lições ao longo da vida ensinar ela a ser prudente, né? É diferente a pessoa ter covardia do que a pessoa ser prudente, né? Então a covardia ela te impede de fazer uma coisa que vai dar bons resultados, mas a imprudência ela faz com que aquele perigo seja minimizado, e é algo que pode dar realmente um grave problema. Com respeito aos tratamentos naturais da íris castanha, é recomendável que haja uma redução da quantidade de carne e também de gorduras, porque isso acaba aumentando a temperatura do sangue, né? O sangue vai ficar mais quente, mais calor, e também com uma viscosidade maior. Então utilize comidas mais cozidas, reduza na quantidade de gorduras saturadas, prefira gorduras de fontes vegetais e saudáveis, como é o caso do abacate, das castanhas. Clima, esse tipo, né, de característica de pessoa se dá melhor em climas mais úmidos e com uma exposição moderada ao sol. Além disso, a alimentação ela tem que ter maior quantidade de 3 oligoelementos: ferro, cobre e o iodo, que esse organismo tem dificuldade em absorver esses oligoelementos. Então, repondo isso por meio da alimentação ajuda o organismo a continuar suas funções vitais. Aí assim, a gente também tem que ter um cuidado com as articulações. Então, fazer o uso de aminoácidos que vão ajudar a recompor o colágeno, também algumas vitaminas que podem ser necessárias, como a vitamina D, vitamina C, vitaminas do complexo B. E talvez você esteja pensando, puxa, a vitamina B12 só vem na carne. Não. Você consegue também obter uma vitamina B12 de alta qualidade por meio das algas nori. Você consegue essas algas noris em lojas de produtos japoneses. São aquelas algas que revestem o sushi. Em termos de tratamentos naturais, vou passar 3 dicas. Primeiro, a zedoária, conhecida popularmente como cúrcuma. Ela vai ajudar na circulação do sangue, vai mitigar congestão e inflamações. Ginseng, o ginseng brasileiro, ele tem a tendência de aumentar a hemoglobina e é ótimo nas anemias, antitumoral. Isopo santo,
É uma planta que tem excelente fonte dos oligoelementos: magnésio, cálcio, enxofre, iodo, ferro, zinco e cumarinas. O nome dela é Artemisia vulgaris. Bom, pessoal, eu sei que essa aula aqui ela foi mais intensa do que a anterior. A próxima, que eu vou falar sobre o olho misto, e vai ficar bem mais claro o que é olho castanho verdadeiro e o que não é, que a gente chama, né, de olho misto. A gente vai fechar esse conteúdo na próxima segunda-feira, dia 27/4, meio-dia e 30, fuso horário de Brasília, GMT-3.